nosso trabalho de geografia é sobre migrações externas. A migração, ou movimento migratório, é o deslocamento da população de um lugar para o outro. Os deslocamentos populacionais podem ser definitivos ou temporários. Diversos motivos levam as pessoas a migrar, como guerras, condições econômicas desfavoráveis, adversidades naturais como climas extremamente frios ou quentes, atividade vulcânica intensa, entre outros. Os movimentos migratórios podem ser externos ou internos. Migrações externas. A migração externa, também denominada migração internacional, ocorre quando a população se desloca entre países. Há dois tipos de migração externa. Uma é a emigração, que refere-se ao movimento de saída das pessoas de seu país de origem. Essas pessoas são imigrantes no seu país de origem. Os imigrantes brasileiros dirigiram-se predominantemente para os Estados Unidos, Japão e países da Europa. Já a imigração corresponde ao movimento de entrada das pessoas estrangeiras em um país. Elas são imigrantes nesse país. A maior onda migratória no Brasil se deu entre as décadas de 1850 e 1930 e era formada por alemães, espanhóis, sírios, libaneses, poloneses, ucranianos, japoneses e principalmente italianos. Entre as décadas de 80 e 90, milhões de brasileiros deixaram o Brasil, promovidos por sucessivas crises econômicas que assombravam todos os habitantes e, posteriormente, pelo crescente número de desemprego causado pelo processo de globalização e de novas tecnologias que tiraram muitos postos de trabalho. Então foram em busca de novas oportunidades e melhores condições de vida, direcionados a diversos países espalhados pelo mundo. Os países que atraem os brasileiros são muitos. No entanto, os países desenvolvidos quase sempre são os principais destinos. Porém, basicamente, 3 países absorvem aproximadamente 80% de todos os imigrantes brasileiros no mundo. Desse modo, destacam-se respectivamente Estados Unidos, com aproximadamente 800 mil brasileiros, Paraguai, com cerca de 455 mil, e Japão, com 254 mil. No Paraguai, existem os brasiguaios, são brasileiros que exercem atividades agrícolas no país, principalmente na produção de soja. Geralmente, esses produtores detêm um bom nível de vida. Nos últimos tempos, muitos brasileiros foram em busca de novas terras na Bolívia para o desenvolvimento da cultura de soja, e atualmente vivem em território boliviano pelo menos 1.000 famílias brasileiras. Os Estados Unidos, principalmente nos anos 90, recebeu uma infinidade de brasileiros, esses desenvolvendo atividades que requerem pouca qualificação e que os próprios americanos se negam a executar, tarefas como lavar pratos, limpeza de residências, construção de casas, entre muitas outras. Nesse caso, essas tarefas são realizadas por brasileiros e imigrantes de outras origens. O sonho americano continua, pois o fluxo migratório para esse país é extremamente intenso. As pessoas que decidem viver nos Estados Unidos antes precisam chegar ao país, o que não é fácil, uma vez que os vistos são bastante restritos. Devido a isso, muitos brasileiros pagam elevados valores em dólares para atravessar a fronteira entre o México e o país em questão. A travessia é clandestina, por isso oferece muitos riscos, como ser pego pelo serviço de imigração norte-americana, ser preso e depois deportado, além de sofrer nas mãos dos coiotes, pessoas que facilitam a entrada de imigrantes, e enfrentar os perigos do deserto. Nessa tentativa, muitos brasileiros contraem dívidas no Brasil, vendem suas casas, acreditando que, ao começar a trabalhar, poderão saná-las, embora nem sempre seja isso que acontece, pois quando são pegos pelo serviço de imigração são deportados. Desse modo, ficam impossibilitados de pagar tais dívidas. Em território norte-americano, as cidades que mais atraem os brasileiros são Nova York, Boston e Miami. Antes desse fluxo de brasileiros para os Estados Unidos, o lugar que mais recebia pessoas vindas do Brasil era o Japão. Principalmente nos anos 80, o fato ocorreu a partir do movimento que o governo japonês liberou a entrada de descendentes diretos no país. No entanto, não se tratou de uma atitude despretensiosa, pois na verdade o que realmente o governo pretendia era adquirir mão de obra com baixa qualificação e automaticamente com baixo custo, para desenvolver atividades na indústria em sua maioria. Apesar das elevadas horas de trabalho, o remunerado possibilitava a ocorrência de
de caceguis, ou seja, acumulação de recursos, e posteriormente esses brasileiros voltavam ao país com dinheiro, adquirindo seus próprios negócios e ajudando a família. Agora nós iremos entrevistar algumas pessoas que fizeram parte dessa nossa pesquisa. Este é um componente da nossa entrevista chamado Guilherme Nascimento, um amigo meu, imigrante externo, nasceu no Brasil e está tentando a vida nos Estados Unidos como universitário. Guilherme, como era a sua vida antes de viajar? Sempre de muito estudo, esforço, dias e dias na biblioteca, até conseguir ir lá para fora. Aonde que você estudava aqui no Brasil? Universidade Federal do Rio de Janeiro. E qual o motivo de você querer viajar? Bom, eu fui pelo meu laboratório, bioquímica, minha área de estudo é bioquímica, e eu resolvi ganhar mais experiência indo estudar lá fora, e pretendo voltar. Tá, e você enfrentou dificuldades para se adaptar lá, com moradia, tudo mais, estudos, mesma língua, muito difícil? Bom, eu sempre, apesar de não ser fluente, sempre fui familiarizado com a língua. De início foi um pouco difícil, mas não demorei muito tempo para me acostumar. E o pessoal do laboratório foi bem receptivo. Legal. E se o que você projetou antes do lugar, nos Estados Unidos, é o mesmo pensamento que você tem agora, de lá? Alguns aspectos culturais sim, algumas coisas que mostram nos filmes, mas no geral a correria eu não esperava tanto, mas estou gostando mesmo assim. E o jeito de você se comunicar com as pessoas, tá tomando isso como um mecanismo fácil para você? Não tão fácil nisso porque os cariocas são mais receptivos, mais calorosos. Mas, como eu disse, o pessoal do laboratório foi bem receptivo comigo. E quanto aos estudos lá, as disciplinas são mais difíceis, são mais aprimoradas do que aqui? Não mais difíceis porque o laboratório que eu estagiava aqui, que eu estagiei ainda é muito bom, a área de estudo é bem aprofundada, bioquímica, e está sendo mais como um complemento mesmo. Legal. E você é feliz em ter vontade de voltar para o lugar de origem? Sim, pretendo seguir carreira na minha faculdade. E você sofre algum tipo de preconceito por ser um carioca brasileiro que tá tentando vir lá fora? Não, nem tanto. Normal. Legal, obrigado pela entrevista. Bom, aqui estamos com mais um entrevistado da nossa pesquisa de imigração externa, José Horácio Lucchini. Ele nasceu na Itália e tentou a vida aqui no Brasil. Faremos algumas perguntas para ele como: José, como era a sua vida antes de viajar? A vida antes de viajar, eu trabalhava na lavoura, numa fazenda, né, e vivia a vida bem. Trabalhava, mas vivia bem. E como se deu que meu pai sofreu na guerra de 1914 a 1918, o falecido tio, que estava aqui no Brasil, o meu pai pediu para me mandar a chamar para cá, para o Brasil, que aqui tinha muito trabalho. Então, ele fez a carta de chamada, pagou minha passagem, mas fiquei bloqueado na Itália por motivo que estourou a guerra e eu não pude emigrar, né? Então, acabou a guerra, eu servi, aí vim para cá, para o Brasil, e o falecido tio estava hospitalizado. E eu comecei a vida de trabalhar como ajudante pedreiro, engraxate de sapato, e depois, dia 17 de novembro de 1959, comecei a trabalhar por conta própria. Comprei um ônibus, quer dizer, dei uma entrada num ônibus e começamos a trabalhar. Eu e meu irmão começamos a trabalhar, né, ele de motorista e tal, e nós mesmos fazíamos a mecânica, nós mesmos fazíamos todo o serviço que era preciso, e até chegar a um ponto de nós termos uma garagem própria
uma empresinha com 59 ônibus, éramos 4 sócios, né? 2 italianos e 2 portugueses, e até 1986, né, nós ficamos na empresa, cujo eu quis sair fora porque muitas vezes atiraram em cima de mim por um motivo que eu lidava com dinheiro, depósito em banco e tal, aí me ameaçaram de morte e eu saí fora. E aí os outros sócios também saíram fora, vendemos e cada um pegou um caminho. Aí me aposentei e vivo a vida aqui feliz, em paz e tranquilo. Legal. E qual foi o motivo de você querer viajar? Viajar para... Isso, querer vir aqui pro Brasil. Foi o motivo da guerra. O motivo da guerra. Que o falecido meu pai sofreu na guerra, né? E não queria que eu fosse sofrer a mesma coisa que eles sofreram. Ele e esse falecido tio que me chamou daqui do Brasil, tanto que ele veio para cá para o Brasil, depois da guerra de 1914 para 18, veio para cá para o Brasil, ele disse que nunca mais voltava lá para a Itália, vendeu a fazendazinha dele que tinha, um bom sítio que ele tinha lá, veio para cá para o Brasil, mandou chamar a família toda para... Ele se estabilizou no Brasil com a família toda, no Engenho de Dentro, perto de onde está agora o Campo do Botafogo, o Engenhão. Entendi. E você enfrentou dificuldades para se adaptar aqui no Brasil? A única dificuldade era não saber falar. Mais alguma dificuldade? Hein? Mais alguma dificuldade? Enquanto não sabia falar e tal, o que tinha que fazer sinal que queria. Era difícil a comunicação, né? A comunicação, E se o que você projetou que era o Brasil antes de viajar, é agora o mesmo que você pensa do Brasil morando aqui? Olha, quando eu cheguei aqui no Brasil, a vida do trabalhador era muito mais valorizada do que hoje. Mas por quê? Havia pouca mão de obra, como é que se diz? Muito trabalho e pouca gente. Hoje, aqui no Brasil, é muita gente e pouco trabalho. Por motivo de que, não vou dizer o quê, que se tivesse muito trabalho, não haveria tão desemprego, né? Quanto tem? Quanto tem. Entendi. Você é feliz em morar aqui no Brasil esse tempo todo e tem vontade de voltar para a Itália alguma vez? Sou feliz com o Brasil, que é uma terra santa, uma terra boa, sendo que não é bem governada. Isso. E quando você viajou para cá logo de início, sofreu algum tipo de preconceito por ser italiano? Não. Foi tudo tranquilo então. Hoje você tem Tranquilo. sua família. E eu vim num navio 23 dias. Demorou 23 dias para chegar no Brasil? Cheguei aqui no Brasil. Nossa, que história, hein? 23 dias. Muito legal. Hoje o Horácio Lucchini tem sua família toda aqui. Inclusive o meu melhor amigo é neto dele. Uma história muito aguerrida de um cidadão que viajou da Itália para cá, enfrentou dificuldades enormes e conseguiu criar uma empresa de ônibus com seu irmão e agora vive uma vida tranquilamente boa. Obrigado pela entrevista e, voltando a dizer, história fanática sua. Muito obrigado, Horácio. Nada. Paulo Siqueira é mais um dos entrevistados da nossa pesquisa de imigração externa. Ele é brasileiro e está tentando a vida na Espanha como jogador de futebol. Faremos algumas perguntas para ele, para investigar sua vida como era. Paulinho, como era sua vida antes de viajar? Minha vida antes de viajar era só treino, dedicação completa, por minha parte, completamente por parte do meu pai, me apoiando no futebol.
me ajudando, me levando aos treinos. Muita pelada aqui com os amigos? Não, assim, a pelada com os amigos era só quando sobrava tempo, né? Porque ficava muito cansado com os treinos e só sobrava tempo muito raramente. De qual clube você era aqui no Brasil? Eu era do CFZ do Zico, por um bom tempo, mas... Chegou a participar de outros clubes? Cheguei... Não, mais ou menos. Times pequenos, se eu falar o nome aqui vocês não vão conhecer. Bem de iniciante, certo? Certo. E agora, você está tentando a vida na Espanha, e qual o time de lá? O Real Betis é um time de segunda divisão de lá. Até agora não deu muito certo. Eu tive 2 tentativas reais para tentar me Profissionalizar? me posicionar bem no clube, mas não conseguia, não me adaptei bem. A vida na Espanha é muito complicada, né? Sim. Não digo complicado, mas a língua atrapalha muito. E qual o motivo de você querer viajar para lá? Conhecer o futebol, a forma jogada lá, mais dura, mais correria, diferenciar um pouco o futebol daqui e de lá e tentar levar uma vida melhor lá, uma carreira melhor. Entre as modalidades brasileiras e as espanholas, qual você prefere? Sim, os campeonatos brasileiros são mais disputados, né? Por terem mais quantidade de campeonatos durante o ano. Mas a dificuldade lá fora é maior pela questão dos times serem mais equilibrados. Os times são mais igualados de jogadores. São jogadores que são times que jogam mais de igual para igual. Entendi. E você enfrentou dificuldades para se adaptar aqui? Nos clubes assim costuma ter muita panelinha, mas tanto lá quanto aqui a gente tem que passar por isso. Faz parte da carreira do profissional? Faz parte do futebol, da carreira de futebol. Qualquer país. E se o que você projetou que era a Espanha quando você morava aqui no Brasil é o mesmo que você pensa agora de lá, vivendo lá? Então, assim, eu com o meu pensamento assim, eu sou muito novo, né? Tinha o pensamento de que as coisas seriam mais fáceis, mas vi que é totalmente diferente, é muito mais disputado, muito mais complicado. Mas é isso aí, vida pra frente, a gente vai tentar, um dia a gente consegue. Com dedicação, treino, tudo é possível. Seu sonho é participar de uma primeira divisão na Espanha, né? Barcelona, Real Madrid da vida. Meu sonho é me profissionalizar e cair pra dentro de um clube grande desses aí, tanto faz no Brasil quanto tá no caminho certo, né? Tentamos, né? E você é feliz aonde mora, lá na Espanha, e tem alguma vontade de voltar para o Brasil, seu lugar de origem? Sim, onde eu moro na Espanha eu fico muito distante da minha família, dos meus amigos aqui no Brasil, então tenho muita vontade sim de construir uma vida lá fora, mas voltar assim que der, assim que eu tiver com a minha vida bem estabelecida, bem elaborada. Entendi. E quando você chegou lá na Espanha, você sofreu algum tipo de preconceito? Aquele negócio, né? Novato no grupo, fica meio deslocado do time, né? Não fala com ninguém, até por não falar a mesma língua. Mas sempre tem uns que começam a te familiarizar. Aí você começa a se enturmar com a galera e assim vai. Claro que tem aqueles que querem te passar a perna, né? Então você tem que ficar bem atento e de olho nessas pessoas. Paulo, o que te faz estar aqui no Brasil nessa época do ano? Você não está participando de torneios, campeonatos pelo time na Europa? O clube está participando de torneios sim, mas eu sofri uma lesão no músculo inferior da coxa direita e tenho que ficar um mês parado. Aí aproveitei esse tempo para vir visitar a família e os amigos aqui no Brasil. Entendi. Foi uma lesão muito séria para ficar um mês parado, né? Não digo uma lesão muito séria, né? Porque a gente vê aí muitos jogadores tendo que operar, ficando mais de 2 meses, 3 meses parado. Mas vai ser uma recuperação rápida, aí a gente volta a jogar. Entendi. Pô, muito legal a sua atuação na Europa.
Espero que você seja muito bem sucedido. Obrigado. Consiga subir de categoria. E muito obrigado pela entrevista.